Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu mostrar uma coisa importante para você. Nós temos que tomar cuidado, preste atenção agora. Nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões. Por quê, pastor? Porque as minhas decisões, elas vão determinar o meu futuro. Você compreende? Tem situações que não é questão de escolha. Né? Em outras palavras, a escolha não é minha. Eu não escolhi nascer no lar que eu nasci. Não foi escolha minha. Não foi escolha minha. Quem escolheu que eu nascesse onde eu nasci foi Deus. A Bíblia mostra lá no livro de Atos que ele não só escolhe onde a pessoa vai nascer, mas ela escolhe o tempo que ela vai viver. Não sei se você já leu lá no livro de Atos, a Bíblia mostra Paulo caminhando pela Grécia, se eu não me engano, foi na Grécia mesmo, caminhando pela Grécia. Os gregos, eles tinham uma sede de conhecimento, de cultura, né? Inclusive a Grécia ainda é hoje conhecida como um dos berços culturais da humanidade, não é? Os grandes filósofos, os grandes pensadores, os homens mais inteligentes, entre aspas, se você for estudar, você vai ver que de descendência grega, vem da Grécia. Né? Você tem uma ideia, a influência grega ela foi tão forte, né, que ela transpassou, né, do reino grego, mesmo na época, na era romana, que era um poderio enorme romano, uma opressão enorme romana, mas o que prevaleceu foi a cultura grega. Para você ter uma ideia, o Novo Testamento, ele foi escrito originalmente em grego. O Velho Testamento não, mas o Novo Testamento ele foi escrito originalmente em grego. E então eles tinham essa sede, né, por conhecimento, entendimento, e eles cultuavam muitos deuses. Eles cultuavam deuses para tudo quanto é lado. E Paulo andando, ele encontra lá um altar, né, ao Deus desconhecido. Aí ele vem e ele faz um discurso sobre esse Deus desconhecido, que eles não tinham conhecimento, que é o Deus que criou todas as coisas. Né? Ele criou os céus, ele criou a terra, todos os rebanhos pertencem a ele, ou seja, ele não precisa de nada. Né? Então, e aí ele pega e fala que é ele quem escolhe aonde a pessoa vai nascer. É ele que escolhe o tempo que a pessoa vai viver. Né? Isso está onde, pastor? Atos, capítulo 17, versículo 23. Eu não sei se você já prestou atenção, mas toda vez que eu venho e trago qualquer tipo de assunto para você, eu procuro basear biblicamente. Por quê, pastor? Porque, na verdade, o que eu penso, o que eu acho é irrelevante. O que é relevante é o que Jesus pensa, é o que Jesus acha. Ou seja, o que é relevante é a palavra. Você entende? Coloca isso dentro de você. Por isso que eu tenho procurado te ensinar que você não vai conseguir servir a Deus do teu modo, da tua maneira de pensar. E nem vai conseguir servir a Deus do meu modo, da minha maneira de pensar. Nós só vamos conseguir servir a Deus, tanto eu quanto você, do modo de Deus, da maneira de Deus de pensar. Então, eu tenho que conhecer as Escrituras. Aquela pessoa que quer conhecer a Deus, ela tem que conhecer as Escrituras. Por quê, pastor? Porque Deus, ele se revela através das Escrituras. Ele se mostra através das Escrituras. Você compreende? Sim ou não? Sim ou não? Glória a Deus por isso. Ó. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando
nós temos que adorar ao Deus que criou os céus e a terra. Nós não podemos adorar um outro. Ele é único, Ele é Senhor. Mas nós temos que remover a ignorância do nosso meio. Ou seja, eu tenho que conhecer esse Deus. Eu não posso adorá-lo simplesmente por adorar, sem conhecer. O apóstolo Paulo, numa certa ocasião, ele declarou: eu sei a quem eu sirvo. Ou seja, eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço a quem adoro. Conheço a quem eu busco. Eu conheço a quem eu me entrego. Você compreende, sim ou não? Nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer. E a única maneira, eu já tenho falado para você, de conhecer uma pessoa, qual é a maneira única de conhecer uma pessoa? Se aproximando dela. É se aproximando de uma pessoa que você vai conhecer quem ela é, como ela é. Porque se você não se aproximar, você não vai conseguir conhecer. E a única maneira de conhecer a Deus é se aproximando. Como, pastor? Examinando as Escrituras, orando, colocando em prática as orientações que Ele traz. Não é que alguém traz, que Ele traz. Amém? Vou ler novamente. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhando os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram, eles adoravam, sem conhecer, é justamente aquele que eu estou anunciando ou seja, eu vim aqui fazer com que vocês o conheçam. Irmão, nós temos que conhecer a Deus. E eu vou falar para você com tristeza, tá? Tem pessoas que, apesar de estarem há muitos anos frequentando a igreja, se declarando, se intitulando de Cristo, não o conhece. Não conhece. A pessoa se declara de Deus, mas não o conhece. Mas por que não conhece, pastor? Porque não se aproxima dele como tem que se aproximar. Eu já falei para você por muitos anos na minha vida, eu, Antônio Borges da Silva Júnior, há muitos anos da minha vida eu fui papagaio de pirata. O que é papagaio de pirata popularmente, pastor? É alguém que fica repetindo o que alguém fala sem saber o que está falando. Hoje, quando eu falo de Deus, quando eu falo de Jesus, quando eu falo do Deus que criou todas as coisas, eu falo com conhecimento de causa. Hoje eu posso falar como um dia Jó falou. Eu conhecia de ouvir falar, agora hoje eu conheço de com ele estar. E é necessário que você o conheça de com ele estar. Você compreende o que eu estou falando? E a única maneira de você conhecer a Deus é se aproximando dele. Não tem outro jeito de conhecer a Deus. Você tem que se aproximar. Você não pode ser um espectador, ficar olhando, não, se aproxima. Tenha com ele um relacionamento. Peça para ele dar a graça de você enxergar, entender quem é ele, como ele é e o que ele quer de você. Por quê, pastor? Porque é um propósito dele na sua vida. Você não nasceu por nascer. Há um propósito de Deus para cada um de nós. Amém, Jesus? Segue, por favor, 24. Deus, preste atenção, que fez o mundo e tudo que nele existe, vírgula, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. A primeira vez que eu escutei isso, que ele não mora em templos feitos por seres humanos, rapaz, aquilo me impactou, né? Eu tinha talvez 18 anos, mas se não era 18, estava por aí. E só que eu não entendi nada. Né? Não entendi nada. Uma coisa tão simples de entender, pastor, mas a minha ignorância era muito grande, eu não entendi nada. E eu me lembro que eu estava limpando o porta-mala do carro. E estava pensando, e Deus não mora em templos feitos por mão de homens. Eu falei, rapaz, ele não mora em templos feitos por mão de homens. Ah, entendi, ele mora em mim. Aquele dia eu aprendi duas coisas. O que, pastor? Eu aprendi que Deus morava em mim. Eu não sabia como ele morava, mas aprendi que Deus morava em mim. Mais tarde que eu fui descobrir como ele mora em alguém, mas eu aprendi que ele morava em mim. Qual é a outra coisa que eu aprendi, pastor? A importância da meditação. A importância de você matutar naquela palavra que te saltou aos olhos.
A importância de você matutar naquela palavra que mexeu com você. Por quê? Porque ali tem uma revelação de Deus. Ali tem um ensinamento de Deus para abençoar e transformar a sua vida. Por quê, pastor? Porque o grande segredo do sucesso é ter conhecimento. Lembra? O meu povo tem sido destruído e tem sido destruído na vida, povo de Deus, povo que pertence a Deus, tem sido destruído na vida financeira, tem sido destruído na vida conjugal, tem tido a saúde destruída e outras áreas da vida destruída. Por quê? Por falta de conhecer, por falta de conhecimento, de compreensão de quem é Deus, da palavra de Deus, dos seus direitos, dos seus deveres e tudo mais que implica o que Deus fez por nós. Você compreende? Olha lá, ó. Oséias 4:6. O meu povo foi, ou está sendo, foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Agora, por que falta conhecimento, pastor? O Senhor Deus está explicando por que falta conhecimento. Por quê? Porque Deus ele não nega conhecimento. A Bíblia diz que Deus não lança fora aquele que vem a Ele. Então, qualquer pessoa que for a Ele, Ele não lança fora. Agora, a questão é, por que falta o conhecimento? Por desinteresse. Porque falta interesse de conhecer. A maioria das pessoas, elas vêm à igreja, elas se chegam só com o objetivo de alcançar algo, de resolver o problema dela. Então, alcançou o que quer, resolveu o problema dela, está tudo bem. Ela não se importa em conhecer a Deus, saber quem Ele é, qual é o propósito dEle na vida dela, o porquê que Ele está falando com ela não se importa. Porque nós aprendemos o quê? Chegar à igreja e receber alguma coisa de Deus, como se Ele estivesse aqui para isso, para fazer aquilo que eu quero, para trazer aquilo que eu preciso, e pronto, e acabou, é o meu empregado particular. Sendo que, na verdade, nós somos criados para o oposto disso. Nós fomos criados para servir a Ele. Para servir a Ele. Mas nós somos ensinados de maneira errada. A maioria é ensinada dessa maneira. Vem, que Deus tem um carro novo. Vem, que você vai conseguir a casa própria. Vem, que o teu problema vai ser resolvido. Vem, que Deus está pronto para te servir. Esse, na verdade, nós fomos criados justamente para o oposto. Nós fomos criados para servi-lo, para adorá-lo. Você compreende, sim ou não? Nós fomos criados para ser morada dele. Tanto que nós somos um templo. É coisa séria, gente. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Porque rejeita. Se começar a conversar realmente sobre o tipo de comportamento que tem que ter, não gostei desse pastor aí não, acho que eu vou procurar uma outra igreja para mim, porque eu não concordo com nada disso aí não. É assim que nós somos. Nós rejeitamos o conhecimento. Mas se você quiser ter vida eterna, porque existência eterna todos nós teremos. Por quê, pastor? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E quando a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, ela não está falando fisicamente, ou seja, Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus não é negro, Deus não é ocidental, oriental, Ele não é caucasiano, ele não é mulher. Não, ele é o quê? Pastor, espírito. É espírito. E nós, apesar de termos um corpo que veio do pó, ao pó tornará, um intelecto, uma capacidade de raciocinar que tem que ser aprimorada e tem sido por muitos aprimorado com o passar dos anos, né? Tem pessoas que você vai conversar com ela, tem uma cultura estrondosa, porque ela aprimorou a mente dela, ela recheou de conhecimentos, ela enriqueceu a alma dela, a mente dela. Tem pessoas que não, mas tem pessoas que sim, mas ainda tem uma terceira pessoa em nós, que é que realmente importa. Por quê, pastor? Porque é o nosso espírito. Esse que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus, ele é eterno, ele não pode ser destruído. Nós não podemos ser destruídos, nós somos eternos também. Eu estou falando da nossa verdadeira pessoa, que é o nosso espírito. Então, existir eternamente, todo ser humano vai existir. Agora, ter vida eterna, só aquele que passou pelo processo do novo nascimento, só aquele
que aceitou a obra que foi feita, a obra chamada da redenção que foi feita. Só aquele que aceita o que o Senhor Jesus fez. Por quê? O que o Senhor Jesus fez? Ele assumiu o meu lugar, ele pagou o preço por mim, ele me representou. Eu tenho que aceitar essa representação. Eu tenho que aceitar essa obra que ele fez em meu lugar. Se eu não aceitar essa obra, eu não vou conseguir aqui, a vida eterna. Você compreende, sim ou não? Agora, a existência eterna, todo ser humano vai ter. Vida eterna. Só aquele que passou por esse processo que eu falei para você agora, que o Senhor Jesus realizou por nós. Amém? Está compreendendo, sim ou não? Então, eu não posso rejeitar o conhecimento. Eu não posso rejeitar a verdade. Eu tenho que me importar em ter a verdade. Compreende? Por quê, pastor? Porque senão a destruição ela me chega. Então eu tenho que servir a Deus, sim, mas eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que saber a quem eu tenho servido. Volta lá em Atos, por favor. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor dos céus e da terra. E não mora em templos feitos por seres humanos. Então já sabe que ele não mora em templos feitos por seres humanos. Você está vendo a nossa casa de oração? Ela é bem organizada, ela é bonita. É ou não é verdade? Está arrumadinha, não é? Temos nos importado e nos esforçado em zelar dela. Só que Deus não mora aqui. Não mora aqui, não. Aqui ele atende os nossos clamores, aqui nós o cultuamos, aqui nós o adoramos, mas ele não mora aqui. Isso aqui é um templo feito por mão de homens, ele não mora aqui. Ele mora em um templo, sim, pastor, que somos nós. Ele mora em mim, ele mora em você. De que maneira ele mora em mim e você? Pela pessoa do Espírito Santo. Amém? Isso eu fui aprender mais tarde. Eu aprendi que Deus não morava em templos feitos por mãos de homens. Eu entendi que ele morava em mim, num templo que ele fez. Agora, de que maneira ele morava em mim, fui descobrir depois. Que ele morava em mim por meio da pessoa do Espírito Santo. Tem pessoas que ainda Deus não mora nela. Por quê, pastor? Porque ela não foi batizada no Espírito Santo ainda. O Espírito Santo ainda não habita nela. Infelizmente, ainda o que habita nela é um espírito de mágoa. Infelizmente, o que habita nela ainda é um espírito de pornografia. Infelizmente, o que habita nela ainda é um espírito de ódio, de rancor, de ressentimento. Infelizmente, o que habita nela ainda é um espírito de orgulho, de altivez. Tem pessoas que elas não aceitam. Elas são orgulhosas demais, elas não aceitam ser orientadas. Porque elas se sentem superior. Às vezes por causa da cor da pele, às vezes por causa da cultura que ela conseguiu adquirir, ela teve a oportunidade de se preparar na vida e é uma pessoa culta. Às vezes por outra razão, por outra situação, mas ela é orgulhosa, ela não aceita que alguém venha e oriente ela na palavra como tem que ser orientado. É coisa séria, irmão. Primeira carta aos Coríntios 6,19. E será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Olha aí, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora ele explica mais, templo do Espírito Santo, e que vive em vocês, ele foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. É por meio da pessoa do Espírito Santo que Deus habita em nós. Agora, repito, tem pessoas que Deus não habita nele. E isso é uma coisa para se preocupar, pastor? É. Por quê, pastor? Porque quando eu fechar os olhos, eu vou passar a eternidade com aquele que habita em mim. Se é o Espírito Santo que habita em mim, eu vou passar a eternidade com ele. Mas se é o demônio da pornografia, se é o demônio do adultério, se é o espírito da mentira, do roubo, do engano que habita em mim, é com ele que eu vou passar a eternidade. Você quer passar a eternidade com quem? Responde para você mesmo. Ô pastor, é lógico que é com o Espírito Santo, não precisa nem de perguntar. Então, faça por onde? Faça por onde? Por quê, pastor? Porque Deus dá o Espírito Santo àquele a quem lhe obedece. Faça por onde? Comece a obedecer a palavra. Abra a mão do orgulho, olha lá. Atos 5,32. Nós que somos testemunhas de tudo isso, nós o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe... Deus só vem morar em mim
por meio da pessoa do Espírito Santo, quando eu começo a obedecer a palavra dele. E obedecer a palavra dele não é só entregar dízimo, gente. Obedecer a palavra dele não é só dar oferta. Obedecer a palavra dele não é só ser homem de uma só mulher, mulher de um só homem. Obedecer a palavra dele vai além disso. Obedecer a palavra dele, por exemplo, é perdoar. Obedecer a palavra dele, por exemplo, é meditar no livro dessa lei de noite. Obedecer a palavra dele, por exemplo, é socorrer o necessitado. Você está compreendendo, sim ou não? Obedecer a palavra dele, por exemplo, é orar sem cessar. Irmão, tem tantas coisas que Deus nos orienta que nós temos que colocar em prática. E tem coisas que Deus nos orienta a fazer. E tem coisas que Deus nos orienta a não fazer. Então eu tenho que ter conhecimento daquilo que eu posso, daquilo que eu não posso. Você compreende, sim ou não? Eu estou falando para quem quer passar a eternidade com Deus. Porque tem pessoas que o que ela quer é uma solução imediata. Ela quer uma solução imediata, ela quer um socorro, ela quer uma resposta, ela quer uma bênção, ela não quer um relacionamento com Deus. Aí é um direito que cada um tem, cada um escolhe aquilo que acha melhor. Agora, o meu objetivo não, meu objetivo é ter a bênção de Deus aqui, obviamente, ter felicidade familiar, ter felicidade conjugal, ter boa saúde, né, ter uma vida digna, e isso tudo é vontade de Deus, só que eu tenho um objetivo maior, pastor, um alvo maior, qual é? Passar a eternidade com Deus no céu. Então você tem que conhecer a palavra e colocá-la em prática. Aquilo que pode, aquilo que não pode, o que tem que ser feito, aquilo que não tem que ser feito. Entendeu? Não dar atenção aos desejos da tua carne, porque muitas vezes eu vou ter que brigar contra a minha carne, eu vou ter que falar não para ela, porque ela está querendo algo que é contrário àquilo que Deus diz. Muitas vezes eu vou ter que obrigar a minha carne a fazer algo que ela não quer fazer, mas Deus manda que eu faça. Então, quer dizer, é uma escolha, é uma decisão que a pessoa toma. Está compreendendo? Sim ou não? Se não obedecer, o Espírito Santo não vai vir morar em você. Se eu não obedecer, o Espírito Santo não vai vir morar em mim. Deus não olhou para mim e falou, nossa, rapaz, esse neguinho é bonitinho, viu? Vou abençoar ele. Não, não. Ele não faz diferença de pessoas. O homem faz diferença de pessoa para pessoa. O homem faz diferença por causa do gênero. O homem faz diferença por causa de cor de pele. O homem faz diferença por causa de cultura. O homem faz diferença por causa de todas as situações. Agora, Deus não. Deus não faz diferença. Deus trata todos igualmente. Toda pessoa tem importância para Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Nós estamos vendo essa disputa agora entre Hamas e Israel, palestinos e judeus. Eu sei que, se você for olhar a cultura da coisa, tem uma raiz, tem uma situação, tem um monte de coisa, mas a verdade é uma só. Deus ama os palestinos, da mesma maneira que ama os judeus. Igualzinho, igualzinho, pastor, quer salvar todo mundo, quer salvar todo mundo. Aquela pessoa que te fez uma maldade muito grande, talvez prejudicou a tua família, talvez prejudicou você pessoalmente, diretamente, talvez te ofendeu, te humilhou, talvez até, puxa vida, pastor, o senhor não tem noção, eu fui violada, só sabe lá o que é isso, quem tinha que me proteger foi quem fez maldade comigo, realmente é abominável. Mas eu vou falar uma coisa para você, Deus quer salvar esse ser abominável aí também. Por isso que Ele manda que você perdoe. Mas é aí que está a questão, você quer obedecer isso? Por quê? Porque obedecer isso não é simples. Ter que perdoar não é simples. Eu, particularmente, Antônio Borges da Silva Júnior, eu acho que uma das coisas mais difíceis que Deus nos manda fazer, ou que Deus nos pede para fazer, é justamente perdoar. É difícil, pastor? Eu acho. Muito difícil. Mas só que aquele negócio é necessário. Isso para quem quer ter uma vida eterna com Deus. Porque talvez você não entenda. Para entrar no céu existem muitas regras, pastor, existe. Só não existe regra para ir para o inferno. Então aí você tem que escolher. É uma escolha sua. Você está entendendo? Sim ou não? Volta lá em Atos, por favor. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu. Ele é Senhor. E da terra. E não mora em templos feitos por seres
humanos, deu para entender onde ele mora, né? Segue. Mas ele mora, se obedece, tá? Fica se enganando, não. Eu não tenho nada, preste atenção aqui no que eu vou te ensinar agora. Eu não tenho nada contra o tradicionalismo. Eu não tenho nada contra o tradicionalismo. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu não tenho nada contra esse tipo de comportamento. Senhor Deus, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, amém. Eu não tenho nada contra isso. Acho válido, acho correto e acho muito importante. Ou seja, eu não tenho nada contra o tradicionalismo. Só que aceitar a Jesus, na minha experiência de vida e no meu modo de enxergar, vai muito além de uma oração. Porque Jesus, ele é a palavra de Deus. Aceitar a Jesus ou rejeitar a Jesus é um ato diário. Diário, pastor? Diário. Por quê, pastor? Porque dependendo da situação, ou eu vou aceitar a Jesus o que a palavra está me dizendo, ou eu vou rejeitar a Jesus o que a palavra está me dizendo. Então tem pessoas que, apesar de pertencer a ele, e é dele, não se discute, ela rejeita Jesus todo dia. Como que eu rejeito Jesus todo dia? Todo dia que ele fala perdoe e você fala não, porque a pessoa me fez isso, me fez aquilo, você está rejeitando Jesus, a palavra de Deus. Ou se aceita Jesus todos os dias. Porque cada vez que ele fala faz e você obedece, você está aceitando Jesus. Então aceitar Jesus vai além de levantar a mão e falar eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Cada vez que eu rejeito a palavra, eu rejeito Jesus. Cada vez que eu aceito, ou seja, eu obedeço, eu me submeto à palavra, eu estou aceitando Jesus. Deu para entender? Sim ou não? É coisa séria, gente. E também, está falando de Deus, que criou os céus e a terra, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Agora preste atenção nisso aqui. E também não precisa que façam nada por Ele. Ele não precisa, pastor? Não. Quando ele manda você perdoar, não é por causa dele, é por tua causa. Ele não precisa de um centavo teu, não. Quando ele manda você trazer dinheiro na igreja, ou seja, oferecer ofertas, entregar dízimo, não é por causa dele, é por causa de você, porque ele não precisa de nada. É por causa de você. Por causa de mim, pastor, claro, é lei do mundo espiritual. Quem não tem, quem não dá, não recebe. É lei, está traçado, é lei. Irmãos, só para você entender um pouquinho mais sobre isso. Não sei se você se recorda, isso ocorreu depois da obra da redenção. Ou seja, Jesus já tinha vindo, ele já tinha sido crucificado, ele já tinha morrido e ele já tinha ressuscitado. A obra já estava realizada. Ele já estava no corpo glorificado, num novo corpo. Está compreendendo, sim ou não? Ou seja, a obra já estava feita. Ela já estava realizada. E a Bíblia mostra que, numa certa ocasião, período curto após essa situação que eu te mostrei agora, Jesus está numa praia. E os discípulos estavam pescando. Pedro e os outros estavam pescando. E de repente eles avistaram alguém na praia. E esse alguém que estava na praia chega e fala, porque eles tinham tentado pescar uma noite inteira ali, nada. Esse alguém que está na praia fala, faz o seguinte, joga do lado tal. E eles cataram e jogaram a rede. E a Bíblia diz que a rede veio arrebentando, se eu não me engano, com 153 peixes, se eu não me engano o número, enormes. Só que ele estava lá na praia, fez uma churrasqueirinha ali, uma churrasqueira, né? Tijolo, tal, com um peixinho na brasa, assado. Ele não precisa de nada. Ele já tinha lá o peixe assado na brasa. Presta atenção nisso aqui, ó. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. Por que Simão Pedro foi pescar? Ele estava sem direção de Deus, irmão. O
mestre havia morrido. O mestre havia ressuscitado. Ele precisava de novas instruções para continuar fazendo aquilo que o mestre queria que fosse feito. Você pode tomar decisões na sua vida quando você não tem uma direção. Mas se você tem uma direção, você não tem direito a tomar decisão, não. Você tem que fazer aquilo que foi direcionado para você. Está entendendo? Guarda isso no seu coração. A pessoa vai tomando decisão com uma direção que Deus deu. Para com esse negócio. A direção foi dada, segue a direção. Ele foi pescar e todo mundo foi atrás dele, que ele não tinha direção. Em outras palavras, ele não sabia nem o que iria fazer. Ele falou, em outras palavras, estou com o tempo à toa, vou pescar. Vou pescar. Agora, se você tem uma direção, você não tem direito de tomar nenhum tipo de decisão fora daquela direção que Deus está dando. Você entende? Não importa a circunstância. Coloca no seu coração isso. Segue. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava onde? Ele: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, estarei contigo todos os dias da tua. Você está pensando o quê? Você pensando que você está à deriva? Você não está sozinho, não. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era. Muitas vezes a gente não sabe que ele está junto, mas ele está junto. Ele está junto. A gente não sabe porque a gente não acredita. Por quê? Porque a palavra dele não falha. Estarei contigo todos os dias da tua vida. Mas parece que eu estou sozinho, pastor. Só parece. Só parece. Porque ele não mente. Você não está percebendo que ele está com você, porque você está dando atenção mais à tua dor do que aquilo que ele te disse. É por isso que parece que ele não está com você, mas ele está. Segue. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. E aí, pescou alguma coisa? Ih, rapaz, o negócio está seco aqui, está feio, viu? Não pegamos nada. Segue. Joga a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede. Irmão, aprende a obedecer. Não, mas é aqui. Não tem mais. Só obedece. Aprende a obedecer, aprende a se inclinar à orientação que é dada. Para com esse negócio de achar que você compreende mais do que aquele que criou todas as coisas. Só obedece. Joga a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede. E logo depois já não conseguiam puxá-las para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia. Segue. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: quem era? João. Disse a Pedro: quer ser amado de Jesus assim, ser conhecido como alguém que Deus ama? O amor é uma via de mão dupla. Quanto mais você amar, mais você vai ser amado. E amor aos olhos de Deus é isso: aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Ou seja, quanto mais você respeitar a palavra de Deus, mais respeitado por Deus você vai ser. Você está entendendo ou não? Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Ele reconheceu. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou. Oxa, quer dizer, estava sem roupa, colocou roupa para pular na água. Ele ia encontrar Jesus. Você tem que se vestir de santidade para encontrar Jesus. Não é natural eu estar sem roupa e colocar roupa para pular na água. Qual que é o natural? Tirar a roupa para pular na água. Para ter um encontro com Jesus, você tem que sair do natural. Senão não vai ter um encontro, gente. Está compreendendo, sim ou não? Segue. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Estavam próximos da praia. Segue. A tua bênção está mais próxima que você pode imaginar. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira. Tinha uma churrasqueirinha ali, com alguns. Era um peixe só. Deus não tem uma bênção só para te entregar.
Ele precisava que alguém levasse peixe para ele? Mas você vai ver que ele mandou levar. Com alguns peixes em cima, e também havia, Deus tem tudo que ele precisa não precisa que você faça nada por ele, nem que eu faça nada por ele. Tudo aquilo que ele manda você fazer, tudo aquilo que ele manda eu fazer, é por causa de nós. É por nossa causa. Está compreendendo? Não é por causa dele. Segue. Então Jesus disse, ó, o que ele disse? Trago alguns desses peixes que vocês acabaram. Quem é que deu o peixe para eles? Quem é que orientou? Quem mostrou o que eles deviam fazer? Então quem foi que deu o peixe para eles? Oxa, foi ele. Agora porque ele estava precisando? Ele já não tinha peixe ali? Ele já não tinha pão ali? Ele já não tinha tudo que ele precisava ali? Deus tem tudo que ele precisa, ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Ele não precisa nada meu, nada seu. Tudo que ele manda você fazer, tudo que ele manda eu fazer, tudo que ele pede para mim fazer, tudo que ele pede para você fazer, não é por causa dele, não é porque ele precisa, é porque nós precisamos. Você compreende, sim ou não? Sim ou não? É coisa séria, gente. É coisa séria. Volta lá, em Atos, para terminar. Por causa do horário, né, pastor? É por causa do horário. E também não precisa que façam nada por ele. Você viu lá, tinha peixe, tinha pão, tinha tudo. Mas ele mandou trazer. Mas era por causa deles. É por tua causa. Se você não cumprir a palavra, Deus não tem como se manifestar a seu favor. E é no mundo espiritual, é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É plantando que se... Eu tenho que cumprir a palavra. Então, quando ele manda, ele está mandando porque é necessário que eu cumpra a palavra para que ele se manifeste a meu favor. Agora, como que ele vai poder me ajudar? Como é que ele vai poder te ajudar? Se nós somos rebeldes, se nós somos desobedientes, se nós não queremos aceitar a instrução que ele está entregando. Como? Eu oro, eu choro, eu peço, eu clamo. Aí ele vem e fala, tá bom, faz desse jeito. E eu falo, não. Aí não, tá, eu não quero. Mas como é que ele vai me ajudar? Eles não teriam pego os peixes se eles não tivessem obedecido às instruções. Não teriam. Aprenda a colocar em prática aquilo que Deus fala com você. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo, ó. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Segue. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles o lugar onde iriam morar e a quantidade de tempo que ficariam. É isso aí. Eu não escolhi. Lembra no começo que eu comecei falando? No começo que eu comecei é bom, né? Lembra do início da reunião? Melhorou? Lembra no início da reunião que eu disse que eu não escolhi nascer na família que eu nasci? Isso não é escolha minha, isso é escolha dele. Isso é escolha dele. Mas chega um momento da minha vida que as escolhas não são dele mais. As escolhas são minhas. Elas que determinarão como é que a minha vida vai ser. Quem escolhe com quem vai casar sou eu, não é Deus. Quem escolhe o que eu vou estudar sou eu, não é Deus. Quem escolhe se eu vou obedecer ou não sou eu, não é Deus. Mas nós só começamos a mensagem. Não tem como eu continuar essa mensagem. Por quê, pastor? Por causa do tempo. Mas isso aqui é só a introdução.
Só a introdução, tudo isso, pastor, para quê, pastor? Um marco que ocorreu na vida de um homem chamado Saul. Que é o mesmo tipo de marco que ocorre na minha vida e na sua vida. O que, pastor? Escolha de decisão. Quem decide como vai ser a nossa vida somos nós. A tua vida está exatamente hoje, segundo as decisões que você tomou. Pastor, não está boa, pastor. Está na hora de tomar novas decisões, segundo a orientação da palavra. Amém, pessoal? Está entendendo sim ou não? Ó. Segundo a instrução de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Segue. Deus havia mandado ele para uma batalha, e a instrução que foi dada é o seguinte: a batalha não poderia acontecer antes de um sacrifício oferecido a Deus. Para trazer Deus, a presença de Deus, para aquela batalha era necessário que um sacrifício fosse oferecido. Você está entendendo? Então, o que acontece? O sacrifício não poderia ser oferecido por ele, porque ele era rei, mas não era sacerdote. Era uma função só de sacerdote. Então, o sacerdote falou para ele: espera 7 dias. Vai lá, se reúne, se prepara e me espera, que em 7 dias eu chego lá. Então, Saul lhe disse. Aí 7 dias já passaram, o sacerdote não chegou. A responsabilidade era de quem? Do sacerdote. Então, ele tinha que ter obedecido a orientação do sacerdote. Mas lembra que eu falei agora há pouco, por que Pedro foi pescar? Ele não tinha instrução nenhuma. Ele não tinha nenhuma instrução, nada foi dito a ele. Então ele foi pescar. Agora Saul tinha instrução. A instrução era para esperar. Mas é para esperar 7 dias, pastor. Se Samuel não chegou, era problema de Samuel. Ele tinha que continuar esperando até Samuel chegar. Por quê, pastor? Porque ele não tinha o direito de oferecer sacrifício. Então eu tenho que permanecer na palavra, não importa o comportamento de ninguém, a atitude de ninguém. Não, o meu comportamento fora da palavra não justifica o comportamento de ninguém. É porque minha mulher me traiu, pastor, eu peguei e arrumei uma outra. Você não tem direito. Não tem direito. Não, pastor, não. A não ser depois de se acertar com ela, se é divórcio, se não é divórcio, se é perdão, se não é perdão. O que eu estou dizendo é que alguns fazem. Por que você traiu a tua mulher? Porque ela me traiu primeiro. Eu não tenho direito. Ela traiu, ela errou, ela falhou. Eu tenho o direito de perdoar ou o direito de chegar para ela e falar: ó, você está perdoada, mas cada um segue a sua vida. Tudo bem. É um precedente que Deus abriu, tudo bem. Agora, eu sei que ela me traiu, aí eu vou dar o troco? Porque o diabo usou minha mulher, eu vou deixar o diabo me usar agora? Não, eu vou me manter na palavra. E aí me conserto com ela. Ou perdão, repito, ou então o perdão e uma continuidade do nosso relacionamento, ou o perdão e cada um segue seu caminho. Eu vou ter um novo relacionamento, porque eu tenho o direito de ter, e vou ter uma nova família, aí é outra história. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Eu não dou o dízimo não, porque eu acho que o pastor é ladrão. Aí se ele for ladrão ou não, você não tem nada a ver com isso. A tua parte é entregar o dízimo e a oferta. Se ele for ladrão, o negócio é ele com Deus. A tua parte é cumprir o que a palavra manda. Ou seja, o que eu estou querendo te ensinar, que a minha falha, o meu erro, ele não pode ser baseado, justificado pela falha ou erro dos outros. Não, não, não. Se alguém falha, se alguém erra comigo, problema dela. Eu permaneço na palavra. Amém? A segunda parte dessa mensagem aqui, se Deus permitir, no próximo domingo a gente dá sequência. Por quê, pastor? Porque eu vou mostrar para você o que a escolha traz. Primeiro eu mostrei para você que tem situações que é Deus quem escolhe. Repito, eu não escolhi nascer naquela família. Mas a vida que eu tenho hoje tem a ver com as escolhas que eu fiz e não com as escolhas que Deus fez para a minha vida. E assim é com você também. Tem pessoas que elas fazem escolhas completamente equivocadas, fora da orientação de Deus, e ainda culpa Deus. Não sei porque que Deus deixou isso acontecer na minha vida. E o que é que Deus tem a ver com isso? Foi você que escolheu não obedecer a Ele? Foi você que escolheu obedecer o orgulho, a vaidade, a cobiça,
ao desejo da carne, o que é que Deus tem a ver com isso? Deus tem orientado a mim, a você, a nós, a nos submeter à orientação dele. Se nós desprezamos o que ele fala para fazer aquilo que nós queremos fazer, que culpa que Deus tem? O que o homem planta, o homem colhe. A responsabilidade e a culpa é de quem que é? É nossa. Agora, o bom é que tudo pode mudar. Por quê, pastor? A Bíblia diz que enquanto é dia, pode-se trabalhar. Tudo pode mudar. Ainda é tempo. Ainda é tempo de ter a vida que Deus tem para você. Abundante, feliz, próspera. Pastor, eu já estou com 60 anos. Então, Moisés começou a trabalhar para Deus, ele tinha 80. Está faltando 20 ainda para você. É tempo ainda. Amém? Que Deus possa falar mais no seu coração. Vamos ficar de pé, deixa eu fazer uma oração. Você que está em casa, essa é a parte 1 da escolha. Essa escolha, ela é de Deus. Escolha de Deus. Essa escolha é de Deus. É a parte 1. A parte 2 vai mostrar a nossa escolha. Amém? Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.